Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes em poder estar com vocês mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Estamos iniciando um novo estudo esta semana, ainda na série Verdades em Deuteronômio. E nós estamos então iniciando o nosso penúltimo estudo desta série. Daqui 2 semanas nós vamos ter uma nova série e estaremos estudando sobre o livro de Hebreus. Nós agradecemos a todos vocês que estão estudando conosco a Bíblia diariamente, a todos vocês que compartilham esses estudos, vocês que dão um clique de joinha lá no canal, no YouTube, e também nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Ricardo Rodrigues e a sua família, são lá de Caaporã, na Paraíba. Ana Neves é de Manaus, Amazonas. Nancy Mota é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Ailton Jorge Lima da Silva é de Paulo Afonso, na Bahia. Linoci Bezerra é do Gama, no Distrito Federal, Brasília. Leonor Maia e Albino são de Portugal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos pela vida e também pela oportunidade que nos dás de uma vez mais estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, ajuda-nos a colocar em prática em nossa vida, abençoa todos aqueles que por um motivo ou outro estão enfrentando problemas, lutas, Tu conheces as suas necessidades, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, esta semana, estudar trechos do livro de Deuteronômio que foram citados no Novo Testamento. Na semana passada, nós estudamos passagens de Deuteronômio que haviam sido citadas no Antigo Testamento por outros escritores. E então, esta semana nós vamos ver alguns escritores do Novo Testamento que usaram trechos do livro de Deuteronômio para escreverem as suas mensagens. Nós lemos em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, Jesus, porém, lhe disse, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus aqui, usando o livro de Deuteronômio para refutar as insinuações de Satanás que queria levar Jesus a pecar. Ele disse a primeira tentação, que transformasse as pedras em pães. Jesus estava com fome e Jesus então usa aqui trechos de Deuteronômio. Nós vamos ver isso no estudo de hoje. A tentação que Jesus sofreu lá no deserto após ele ser batizado. E Jesus então refutando as insinuações de Satanás usando o livro de Deuteronômio. No Novo Testamento são várias passagens que nós temos, vários escritores que usaram Deuteronômio e usaram também outros escritos do Antigo Testamento para reforçar a mensagem que eles estavam escrevendo e que essa mensagem vinha da parte de Deus. Os livros mais citados no Novo Testamento, passagens que foram citadas, nós encontramos ali Deuteronômio, encontramos Salmos, encontramos também Isaías, que foram usados pelos escritores do Novo Testamento para levar a mensagem. Aqui em Mateus capítulo 4, nos versos de 1 a 11, nós encontramos este episódio da tentação de Jesus. A partir do verso 1 diz assim, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Em seguida, o diabo o levou até um alto monte, muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou Satanás. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Satanás, quando ele vem nos tentar, ele não vem da forma como muitos imaginam, aquele personagem, né, com chifres, com um rabo, com um garfo na mão. Essa ideia que as pessoas que não são cristãs têm de Satanás, e infelizmente muitos cristãos também imaginam Satanás assim. Mas pelo contrário, Satanás, quando ele vem nos tentar, assim como quando ele tentou Jesus, ele vem como um anjo de luz, porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz para poder iludir as pessoas, enganar as pessoas. E assim, ele se apresentou a Jesus lá no deserto. Jesus estava com fome. Já havia 40 dias e 40 noites que Jesus não comia. E então, Satanás, ele vai sempre no ponto fraco da pessoa para fazer com que ela caia em pecado. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E então, Jesus, ele usa, para responder a Satanás, ele usa exatamente o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 3. São as palavras do Senhor Jesus. Deuteronômios 8 e no verso 3 nos diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Foram estas palavras, esta passagem que Jesus usou. Ele se lembrou, de quando o povo lá no deserto estava com fome, e Deus então os alimentou com o maná durante 40 anos. Mas o próprio Moisés escreveu que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus, ele conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles naquela época, especificamente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus conhecia. Eu já citei aqui para vocês na semana passada que aos 12 anos Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei. E Jesus então usou a própria Bíblia. Quantas vezes também nós somos tentados por Satanás? E se nós soubéssemos pelo menos algumas passagens bíblicas, nós refutaríamos as tentações de Satanás e nós não cairíamos. Mas o grande problema é que, na maioria das vezes, nós não conhecemos nenhuma passagem bíblica para poder, então, citar, como foi o caso de Jesus. E então, Satanás leva Jesus para a segunda tentação e ele então diz para que Jesus se lance lá do pináculo do templo, do ponto mais alto, lançasse dali abaixo, porque, segundo estava escrito, vejam que aqui Satanás também usa a Bíblia, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Satanás também conhece a Bíblia. E ele então agora usa a passagem bíblica dizendo que Deus daria ordem aos seus anjos para guardarem Jesus, que nada de mal iria acontecer se ele se lançasse lá do pináculo do templo abaixo. E então, mais uma vez aqui, Jesus, ele usa também Deuteronômio capítulo 6, no verso 16, e Jesus diz: Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Aqui, o povo de Israel foi tentado por Satanás e eles caíram. Eles não resistiram. Eles colocaram o Senhor à prova durante a rebelião que eles realizaram lá em Massá.
O Senhor já havia mostrado repetidamente o seu poder, a sua disposição para prover o que o povo estava precisando, mas ainda assim, quando houve o problema, eles clamaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Está em Êxodo 17, verso 7. Eles se rebelaram contra Deus. E então Jesus utiliza essa história, o que ocorreu lá em Massá, para repreender Satanás. Aí vem a terceira tentação. A terceira tentação, Satanás pede que Jesus se proste e o adore. E então, Jesus, ele mais uma vez usa Deuteronômio capítulo 6 e no verso 13, ele diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, Jesus, ele conhecia a Bíblia e ele sabia usar no momento certo para refutar tentações que ele sofria. Então, nessas 3 tentações que Jesus sofreu lá no deserto, após o seu batismo, ele extraiu respostas do livro de Deuteronômio. Está escrito, sempre Jesus usou essa expressão, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás e prestarás culto. Que nós possamos também decorar textos bíblicos para que nos sirvam nos momentos difíceis que nós passamos em nossa vida. A maioria de nós, quando passamos por provações, por momentos difíceis, ao invés de nós recorrermos à palavra de Deus e citarmos textos bíblicos, nós começamos a nos queixar de Deus, a reclamar de Deus, como fez o povo de Israel lá em Massá, que Jesus citou aqui na segunda resposta que ele deu a Satanás. O povo se rebelou contra Deus, mas que nós possamos reconhecer que somos carentes, necessitados da presença de Deus em nossa vida e que possamos buscá-lo dia após dia através do estudo da palavra, armazenando textos bíblicos em nossa mente para podermos refutar no momento certo as tentações que nos sobrevêm. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos, Jesus, ele orou por nós. Em João 17, verso 17, ele diz que nós deveremos estudar, conhecer a palavra de Deus, santificar na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Que Deus nos abençoe.